A palavra do Senhor, pela última vez nessa série, em Romanos, capítulo 16, versos 21 até o verso 27. Romanos 16, 21 a 27. Antes de nós lermos, é impossível chegar ao final dessa carta e não fazer algum tipo de comentário. Esse é o 71º sermão em Romanos. Foram 70 até agora, este é o 71º. Deu menos de 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, talvez um pouco mais do que isso. Isso é pouco até diante de uma carta tão rica como a carta aos Romanos. Martin Lloyd-Jones ele tem vários volumes de comentários que são expressões dos seus sermões que ele pregou durante anos e anos lá na abadia de Westminster, na Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, John Piper, que é um contemporâneo nosso, ele pregou 7 anos somente na carta aos Romanos. Na última parte, que vai do verso 25 ao verso 27, a doxologia final, John Piper pregou 5 sermões somente nesses versículos. Ou seja, é uma carta extremamente densa. De todas as cartas do apóstolo Paulo, esta é teologicamente a mais pesada, a mais profunda, diríamos assim. É tanto que, por diversas vezes, ele tenta finalizar a carta, como nós já vimos aqui em outras doxologias, na finalização comum, graça a vós outros, e quando ele vai terminar, ele volta para o assunto, lembra de alguma coisa e continua tratando de algo. Entendo eu também que, por uma certa simetria, porque ele terminou o final da primeira parte da carta, lá em Romanos capítulo 11, se você quiser voltar comigo, Romanos 11, a partir do verso 33 até o verso 36, com uma doxologia, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele finaliza a parte, diria, doutrinária da carta, do capítulo 1 até o capítulo 11, com uma doxologia. E a segunda parte, que vai do início do capítulo 12 até o final do capítulo 16, ele finaliza novamente com uma doxologia. Veja verso 27 do capítulo 16, ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então, nem que seja por simetria, ele faz a distinção das duas partes, a primeira parte até o capítulo 11, verso 36, finalizando com uma doxologia, elevando o nome de Deus, e a segunda parte, que é a parte prática, né, a doutrina aplicada à vida dos crentes, ele mais uma vez dá glória a Deus. E nessa parte final, dos versos 25 em diante, ele faz um resumo de tudo aquilo que ele pregou na carta. Por isso que Piper passa 5 sermões só tratando da doxologia, dessa parte final, porque é o resumo de toda a carta. Eu vou tentar fazer a pregação não só dessa parte final, doxológica, como também das saudações que o apóstolo Paulo faz a partir de Corinto, lembrando que a carta foi escrita quando Paulo estava em Corinto. Ele fala primeiro, né, saudando os irmãos de Roma, como nós já vimos em outra pregação, e agora ele, como que tivesse ali reunido com alguns irmãos em Corinto, manda a saudação de Corinto para a igreja de Roma, e assim ele finaliza a sua carta aos Romanos. São 16 capítulos cheios da graça de Deus. Dito isso, nós vamos ouvir estes versículos, do verso 21 até o verso 27. Deus nos abençoe nesta última exposição. Verso 21. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eutécio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho,
e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, te damos graças por essa exposição tão gloriosa que o Senhor nos permitiu ouvir ao longo desses 71 domingos. Que não somente a nossa mente, Senhor Deus, mas especialmente o nosso coração tenha sido alimentado, constrangido por este evangelho que o apóstolo Paulo nos ensina. Que nós possamos tomar as grandes doutrinas da graça que nos foram apresentadas aqui e tomá-las para a nossa vida prática, Senhor. Que nós possamos exercitar tudo que nós ouvimos. E para isso nós sabemos que sozinhos nós não vamos conseguir. Nós te pedimos que o teu Espírito nos seja enviado, tanto agora quando vamos ouvir a tua palavra, tomando o pregador e aqueles que ouvem, mas também posteriormente, quando voltarmos para as nossas vidas comuns, a fim de que a doutrina seja a prática da nossa vida. Glorifica o teu nome, Senhor Deus, neste último sermão. Abençoe a tua igreja, encoraja o teu povo, edifica, Senhor Deus, os filhos da aliança e dá glórias ao teu nome mais uma vez. É isso que nós pedimos em Cristo. Amém. O desejo do apóstolo Paulo sempre foi promover a união e a verdade na igreja. E para isso, ele tanto exorta os que são dignos de exortação, como ele também encoraja os que são dignos de algum mérito pelos seus feitos na igreja de Cristo. Anteriormente, como vimos aqui no capítulo 16, ele já saudou os irmãos de Roma. Alguns que ele conhecia das suas muitas andanças pelo mundo e acabavam se encontrando com esses irmãos, e outros que ele só conhecia de ouvir falar. Mas a todos ele os saúda com a paz do Senhor, com a graça do nosso Senhor. Posteriormente, como vimos no sermão passado, ele aponta aqueles homens maldosos que já haviam adentrado a igreja de Roma para desviar os servos de Deus do caminho. Se você abrir comigo mais uma vez, Romanos 16, a partir do verso 17, ele diz: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Ele não deixa que esses homens fiquem no anonimato, muito pelo contrário, ele diz: é digno de nota os hereges que têm tomado conta da igreja de Roma. Lembrando que a igreja de Roma não era, como a gente pensa hoje, né, um templo num lugar único, todo mundo de Roma ia para lá. Não existia isso. As igrejas, elas se reuniam nas casas. Então eram casas-igrejas. Quando ele fala da igreja de Roma, são todos esses lugares onde o povo de Deus se reunia. Esta é a igreja de Roma. Assim como a igreja de Campina Grande não está reunida só aqui. Ela está reunida em vários prédios que servem à igreja de Cristo para a reunião do povo de Deus. Então, em muitas dessas congregações, homens maus estavam desviando o povo do caminho. E a característica básica destes hereges eram as seguintes, verso 18. Eles não servem a Cristo, mas servem ao seu próprio ventre. Ou seja, são homens que não trabalham para o crescimento do evangelho, mas para o seu crescimento próprio. Eles têm no seu próprio ventre, ou seja, usando os termos do nosso tempo, eles olham só para o seu umbigo. Eles estão pregando para benefício próprio, eles estão trabalhando não para Cristo, mas para o próprio benefício desses homens. Sempre que os irmãos perceberem que algum líder da igreja está trabalhando simplesmente para benefício próprio e não para a expansão do reino, desconfiem,
porque foi isso que Paulo disse à igreja de Roma. E a segunda característica desses homens, ainda no verso 18, parte B, é que com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Estes homens geralmente têm palavras muito suaves. Você não vai ouvir um falso pregador sendo duro nas palavras com a igreja, porque ele está trabalhando para o seu ventre. Então não é interessante para ele apontar pecado. Não é interessante para ele dizer que as pessoas precisam mudar de vida, porque ele vai perder muitas daquelas pessoas que o acompanhavam, porque a pregação não é aquilo que elas desejam ouvir. Então existem pessoas que vêm para a igreja querendo ouvir lisonja, e existem aqueles que estão prontos na igreja para pregar lisonja. Fujam desses homens, porque eles não servem a Cristo, mas é o seu próprio ventre. E isso já existia na igreja de Roma do primeiro século. Paulo alerta a igreja para isso, mas ele não para por aí. Ele precisa lembrar que existem também bons homens. Ele já os citou na igreja de Roma anteriormente, nas suas primeiras saudações, e agora ele o faz mais uma vez a partir do verso 21, só que a partir, tendo como origem Corinto. Primeiro foram os de Roma que foram saudados, agora os de Corinto saúdam os de Roma. Quem são estes da lista? São 6 pessoas. Na primeira lista foram 26, agora são 6. Os de Corinto, que são alvos do apóstolo Paulo, a partir do verso 21, ouçam. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador. Paulo tem um cuidado de citar o nome deles. Ele deseja, veja, quando ele foi apontar os homens maus de Roma, ele disse, eles são dignos de nota, vocês conhecem quem são, deem nome a eles. Mas também quando é para elogiar, ele cita o nome de um por um. Dentre estes, o primeiro é Timóteo, muito conhecido da igreja até hoje. Um jovem pastor que acompanhou o apóstolo Paulo por 8 anos nas suas muitas viagens missionárias. Timóteo foi alvo de 2 cartas pastorais do apóstolo Paulo, 1ª e 2ª Timóteo. E ele é referendado aqui como um cooperador do apóstolo. É interessante que em alguns momentos Paulo chama de filho. Filho não de natureza, mas filho na fé, porque Paulo pregou para Timóteo e Timóteo creu e se tornou um grande pregador do evangelho. Então ele é como um filho na fé. Em outros momentos, ele se coloca como um apóstolo diante dele. Ele ensina. As cartas demonstram isso com muita clareza. Ele está ensinando um jovem pastor. Não é algo humilhante para um pastor mais menos experiente ser ensinado por um pastor mais experiente. Timóteo não teve problema nenhum com isso. Aqueles que desejam adentrar no ministério, estão começando esta vida dura do ministério, precisam se apoiar em homens mais velhos, mais sábios, mais experimentados. Timóteo tinha no apóstolo Paulo essa referência. É importante que os irmãos tenham referências na vida. É importante que os homens tenham outros homens mais experientes como referência para a vida de vocês. Para que vocês não imitem tudo que eles fazem para ser como eles são. Nesse sentido, agora eu vou perder a minha personalidade para ser exatamente como ele é. Não. Timóteo tinha a sua própria personalidade. Paulo tinha a sua própria personalidade. Mas Paulo ensinava que todos deviam imitá-lo porque ele estava imitando a Cristo. Timóteo era mais novo, era menos experiente, deveria ter Paulo como uma grande referência, e o teve. E o teve tanto que Deus deu a oportunidade deste jovem pastor ser um cooperador do apóstolo Paulo. Ora, se é uma grande alegria para um seminarista, para um pastor recém-formado, poder cooperar de alguma forma com o ministério de alguém mais experiente, imagine você ser um jovem de 20 e poucos anos, andando com o apóstolo Paulo, e receber a honra de ter o seu nome registrado aqui, Timóteo, o meu cooperador.
Isso só foi possível, mais uma vez, porque Timóteo foi humilde. E na sua juventude, ele, considerando aquilo que é próprio da juventude, buscou ter Paulo como sua referência. Façam o mesmo, irmãos. Busquem referências em pessoas mais velhas. Isso não é muito comum no nosso tempo. Nosso tempo, ele reverencia a juventude. E ele reverencia de uma maneira tal que eles querem que os jovens andem com os próprios jovens para que juntos aprendam. Paulo, quando ensina a Timóteo, ele diz, quando você for exortar um homem mais velho, exorte como se fosse seu pai, seu avô. Respeite os mais velhos. Ele disse também que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mulheres mais jovens como cuidar dos seus maridos, como cuidar da casa, como cuidar dos filhos, sendo submissas aos seus maridos para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Segundo o apóstolo Paulo, os jovens da igreja deveriam se unir aos mais velhos para aprender com eles. Nós não deveríamos ter reuniões só de jovens, deveríamos ter reuniões de jovens com os velhos, para que os jovens pudessem aprender com os mais velhos. Se houvesse uma reunião na igreja dos jovens, seria para isso, para sentar ao lado dos mais velhos e aprender com eles, para que só assim nós pudéssemos tornar os nossos jovens menos jovens no sentido de maturidade. Que tipo de mentalidade tem um jovem de 25 anos hoje? Imagine, a maioria é totalmente imaturo. Timóteo era pastor de uma igreja. Como é que pode um jovem de 25 anos poder ser cooperador do apóstolo Paulo e ser pastor de uma igreja? Porque ele se livrou o quanto antes da sua juventude. O fato de andar com Paulo, de ouvir Paulo, suas exortações, sua forma de pastorear, de exortar, de ter paciência, o fez um jovem maduro. Busquem isso, irmãos. Parem de sempre ficar colocando na idade o motivo das bobagens que vocês façam, ou que venham a fazer. Busquem andar com pessoas que têm mais experiência e vocês vão cada dia mais se livrar dessas bobagens. Agora, busque você só andar com outros jovens e a tolice vai os acompanhar por muito tempo, mais até do que deveria. O jovem Timóteo, um homem de 20 e poucos anos, ficou registrado como cooperador do apóstolo Paulo. Em seguida ele diz, e Lúcio? Há todo um debate a respeito de quem é Lúcio. Alguns vão dizer que é Lucas. Lucas, que acompanhou o apóstolo Paulo também em algumas viagens. Lucas, que escreve não só o Evangelho, mas também Atos dos Apóstolos. Não se sabe exatamente se é ele ou não, mas é alguém que cooperou, mais uma vez aqui, com o trabalho do apóstolo Paulo. Em seguida, ele cita Jason. Este nós temos mais informações. Jason, ele era proprietário de uma casa que foi emprestada para o apóstolo Paulo viver quando ele estava em Tessalônica. Perceba que os irmãos de várias cidades cooperavam, não só acompanhando o apóstolo nas suas viagens, mas emprestando os seus bens para que o trabalho dos apóstolos pudesse prosseguir. Imagine você, um dia você está na sua casa e chega o apóstolo Paulo, e ele precisa passar uma temporada na sua cidade. Você diz, eu tenho uma outra propriedade, eu queria lhe emprestar. Pode passar um tempo lá. E Paulo passa um tempo em Tessalônica na casa de Jason. E aí, muito tempo depois, ele se lembra. Eles estão juntos em Corinto. E Paulo cita o nome de Jason, honrando a generosidade do irmão. Há 12 anos, quando essa igreja começou, nós começamos na garagem de uma casa, como vocês podem ver aqui no nosso mural. As nossas irmãs Irles e Laíla nos emprestaram a garagem da casa. E eu queria honrar não só as duas, mas honrar também minha avó, Eunice, que era serva do Senhor,
E se estivesse entre nós agora, teria o maior prazer de saber que uma igreja começou na garagem da sua casa, porque a casa dela sempre foi um lugar de oração. Estes nomes precisam ser registrados nos anais da igreja, para que nunca nos esqueçamos daqueles que abriram as portas para o Evangelho. Ninguém dá nada quando isso acontece. Se agora você passasse numa casa e tivesse lá uma reunião de 3, 4 pessoas, que era o que acontecia. Há 12 anos era o que acontecia. Eram pouquíssimas pessoas que estavam lá no domingo. Você nunca enxergaria que dali estaria uma igreja como essa, com uma congregação lá em João Pessoa, com um seminário, com escolas, com tanta coisa que passou a acontecer a partir de uma pequena reunião, quando alguém empresta a chave de casa e diz, pode pregar o Evangelho. Jason teve o seu nome registrado, para que nunca nós nos esqueçamos que os pequenos atos de generosidade com o Evangelho nunca serão esquecidos. Em seguida, é citado o nome de Sosípatro, e aí a finalização com a expressão meus parentes. Sosípatro, temos poucas informações a respeito dele, mas pode ser um dos que acompanharam o Paulo, e tem um nome reduzido para Sópatro. É possível que seja esse homem, mas a informação final é importante, meus parentes. Para quem acha que Paulo está dizendo aqui, meus primos, meus irmãos de sangue, não é exatamente isso que ele quer dizer. A palavra poderia ser traduzida por meus patrícios, ou seja, os da minha mesma ligação étnica, eles são judeus, são pessoas que têm a minha mesma origem, são próximos a mim. Tanto Timóteo, Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Em seguida, ele cita o nome de Técio, observe, verso 22. Eu, Técio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Espera aí, a carta foi escrita por Paulo ou por Técio? Como é que a gente pode entender? Naquela época era muito comum o uso dos amanuenses, dos escribas. Alguém ditava a carta e o outro escrevia. Aí, para os alunos da escola, que não gostam muito de ditado, a carta aos Romanos foi um ditado do apóstolo Paulo a esse homem chamado Técio. Isso porque Paulo revela lá em Gálatas capítulo 3 que a letra dele não era das melhores. Então, das duas, ou ele ditou toda a carta, ele ia falando e Técio ia escrevendo, ou então ele fez uma cópia meio rabiscada e, com vergonha de mandar para a igreja de Roma, ele pediu, Técio, por favor, dá uma melhorada aí. Não existia computador, nem máquina de datilografia, absolutamente nada. As cartas eram manuais, eram manuscritos. Então, Técio é quem escreveu a carta nesse sentido mais literal. Agora, o interessante é que, quando o verso 22 vai ser escrito, é o próprio Técio, de fato, que escreve. Porque ele diz, eu, Técio, que esta carta escrevi. Ou seja, Paulo deu a honra a Técio de escrever um versículo da Bíblia. Quem não queria? Nós estávamos falando que Jason emprestou a casa e teve o nome registrado. E isto era motivo de muita glória para um homem. Tem o nome dele citado lá. Jason, quem me emprestou a casa lá em Tessalônica. Mas agora não. Paulo está ditando, aí ele para e diz, vai, Técio, pode falar aí um pouquinho. Fala que foi tu que escreveu. Aí Técio vai lá, eu, Técio, que escrevi essa carta, vos saúdo. Você imagina a alegria de Técio? Ele deve ter contado isso para todo mundo. Um versículo da Bíblia foi escrito por ele. Imagina 13 cartas, como foi o apóstolo Paulo. 14, se a gente contar a carta aos Hebreus. Técio teve um versículo. E esse único versículo é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Você acredita nisso? O verso 22, quando Técio diz, eu, Técio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e é tão palavra de Deus quanto João capítulo 3, verso 16.
É tão palavra de Deus quanto qualquer outro versículo da Bíblia. Porque foi o Espírito Santo que capacitou o Técio para ser amanuense, para estar ao lado do apóstolo Paulo e para escrever esse versículo. Não há nada na nossa vida que seja por acaso, irmãos. Não há absolutamente nada que aconteça conosco que seja por acaso. Os menores serviços na Igreja de Cristo serão considerados. Todo mundo hoje só se lembra de Paulo porque é o escritor da carta. Mas Técio está com o seu nome aqui para ser honrado, entra ano e sai ano, por séculos a fio, porque foi um amanuense do apóstolo Paulo. Por isso, não ache menor o teu serviço na casa do Senhor. Para muita gente só serve se for aparecendo. Só vale a pena servir na casa de Deus se for para ser do louvor, né, como as igrejas geralmente têm, ou para pregar, ou para ser presbítero, ou para ser diácono, ou para ser pastor. Mas o menor serviço na casa de Deus será considerado. Algumas vezes, nós precisamos aqui transcrever sermões. Alguns irmãos já se dispuseram para isso e nos ajudaram. Outros ficaram pelo meio do caminho. Mas um serviço que alguém presta para a casa de Deus nunca será esquecido. Talvez hoje a gente não precise mais, pela tecnologia que está à disposição, ela converte um áudio num texto, é verdade isso. Mas quantas vezes isso foi necessário? Quantos livros, comentários, estudos bíblicos, eles hoje chegaram à nossa mão porque alguém da igreja, eu conheço inclusive um seminarista que estudou comigo, que foi por muito tempo um homem usado pelo reverendo Augusto Nicodemos para transcrever os sermões dele. E essa forma de transcrevê-los virou um comentário, estudos, livros que abençoam a igreja até hoje. Os nossos pequenos serviços, irmãos, não serão esquecidos no reino de Deus. E ele então finaliza as saudações no verso 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Gaio, meu hospedeiro. Provavelmente Gaio tinha uma casa grande na cidade de Corinto. E ele não hospedava só Paulo, mas aí a própria igreja de Corinto era hospedada na casa desse irmão. Ele emprestou a sua casa, mais um irmão que empresta a casa, para que ali fosse fundada uma igreja. Ele diz ainda, saúda-vos Erasto, procurador da cidade. Veja que pessoas de várias classes são citadas aqui. Uns que têm propriedade, emprestam a sua propriedade, outros que têm uma habilidade, como um amanuense, foi citado aqui Técio, e agora um procurador da cidade. Provavelmente um homem de grande posição, um homem que tinha poder na cidade de Corinto, influência, e foi usado por Deus com a sua influência e com o seu poder para que o reino de Deus pudesse se expandir ali. Não pode ser, irmãos, motivo de vergonha para aqueles que têm poder usar o poder em benefício do reino. A Bíblia ela não concebe essa ideia de Estado laico. Esqueça isso. Não, isso é inconcebível na Escritura. O Estado não pode ser laico por um motivo, aquele que Paulo nos explicou em Romanos capítulo 13, porque toda autoridade procede de Deus. Então, se toda autoridade procede de Deus, toda autoridade deve contas a Deus, precisa prestar contas a Deus. É impossível o Estado ser laico e isto se sustentar. O Estado é ministro de Deus, Romanos 13, verso 4. Então, o procurador da cidade precisa prestar contas a Deus. E a obrigação deste procurador é resguardar a igreja. A obrigação do prefeito da cidade é guardar a igreja. A obrigação dos vereadores da cidade é guardar a igreja. Não é qualquer igreja, não é igreja no sentido geral, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja do nosso Senhor.
eles não só podem usar o poder e a influência que têm, eles precisam usar o poder e a influência para o benefício da igreja, como fez esse homem chamado Erasto. O nome dele foi registrado como um magistrado civil que usou do seu poder para beneficiar a igreja. Mas não tenha dúvida, os homens de poder que não utilizaram a sua posição para o benefício do reino de Deus também estão com seus nomes registrados. Alguns na Bíblia: Faraó, Herodes, Pilatos, tantos homens que têm o nome registrado pela vergonha, mas alguns também, como Erasto, que foram registrados para a sua glória. E por fim, final do verso 23, e também um irmão quarto. Não se sabe absolutamente nada quem é quarto. É uma citação de alguém que a gente não sabe quem é, mas não importa, quarto sabia quem ele era. Deus sabe quem é quarto. E ainda que nós não possamos nos lembrar de quarto e homenageá-lo, não precisa, porque quarto está com o Senhor. Porque ele foi levado por Deus e está sendo honrado por algum serviço que ele fez, porque senão o nome dele não estaria aqui. É possível que o nosso nome não seja lembrado por ninguém. É possível. É possível que você faça tanto pela igreja e ninguém reconheça. E as pessoas vão ficando tristinhas, encabuladas pelos cantos. Porque ninguém me reconhece. Não tem problema. Nós não fazemos o que fazemos para que os outros nos glorifiquem. Não é isso que nós dizemos? O serviço que nós prestamos a Deus não é para Ele? Então não importa se ninguém conhece o teu nome, nem a tua história, nem o que você fez. Quarto, pelo menos, teve o nome dele aqui citado na Bíblia. O teu não será. Mas não tem problema. O Senhor conhece a cada um dos seus servos, e Ele não esquecerá de nenhum deles. Então, Paulo, mais uma vez, começa a finalizar a carta, verso 24, observe: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Agora ele vai terminar. Não. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Paulo volta para a doutrina. E agora ele vai citar todos os grandes temas doutrinários da carta. Primeiro, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Aquele que é poderoso para vos confirmar. Por favor, volte comigo lá para Romanos capítulo 1. Paulo já usou essa palavra de poder logo na abertura da sua carta. Só lembrando, essa carta foi o meio que Deus utilizou para que Martinho Lutero se convertesse, John Wesley se convertesse, Agostinho se convertesse, e boa parte dos irmãos a partir de Romanos 1. Lutero leu o verso 16 e foi convertido pelo Senhor. As palavras são as seguintes: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele é o poder de Deus para determinada finalidade, a salvação. Agora volte comigo lá para Romanos 16, verso 25. Paulo usa exatamente a mesma palavra, a mesma raiz da palavra. Ora, aquele que é poderoso, agora não mais para salvar, mas para confirmar. Ele está dizendo: o Deus que salvou é o Deus que preserva a salvação. O que começou a boa obra é fiel para contemplá-la, completá-la. Ele não só tem poder para salvar,
ele tem poder para te confirmar na salvação. Então, Paulo finaliza a sua carta lembrando da segurança da igreja de Roma. Fiquem tranquilos, mesmo os hereges tentando adentrar a igreja, se vocês permanecerem no Evangelho, o Deus que os salvou é o Deus que vai confirmá-los. Fico realmente impressionado, irmãos, como em muitas ocasiões a gente está falando a respeito de ter filhos, de ter família grande, e crentes dizem assim, não, mas isso não é tempo para isso. Vocês não estão vendo os tempos que nós estamos vivendo? Assalto, todo tipo de miséria acontecendo no mundo, e as crianças sendo o tempo todo atacadas pelos inimigos. Não é tempo de ter muitos filhos. Primeiro, isso é prova de desconhecimento histórico, porque em toda a história as famílias foram atacadas. Se vocês lembrarem, dos ataques mais claros de Faraó, todas as vezes que Moisés ia até ele com Arão para dizer que ele precisava libertar o povo para seguir e adorar a Deus no monte, várias vezes ele disse que não, mas uma vez ele disse que sim. Com qual condição? Vocês podem ir, mas vocês vão deixar os seus filhos. Por que Faraó não queria deixar que as crianças fossem? Ele queria garantir a próxima geração. Esses aí podem até louvar a Deus, mas a próxima geração, não. Então não ache que a nossa geração é uma geração extremamente atacada, que nunca a família foi tão atacada assim. Todas as gerações, desde o Éden, foram atacadas. E é uma prova também da falta de conhecimento a respeito da doutrina. Se Deus nos salvou, Ele não vai nos confirmar? Se Ele nos confirma, não confirmará a palavra para os nossos filhos? Ele não diz que é o Deus das nossas gerações? Então, nós devemos sim ter quantos filhos Deus aprouver nos dar. E o Senhor, que é poderoso para salvar a nossa alma e confirmá-la, também será poderoso para salvar a alma dos nossos filhos e confirmá-la. Aquele que é poderoso para vos confirmar. Aí ele passa a utilizar as condições, né? Veja, observe na sua Bíblia. Segundo o meu evangelho. Depois, conforme a revelação do mistério. E lá no verso 26, segundo o mandamento do Deus eterno. Em português é difícil perceber que Paulo está utilizando a mesma expressão sempre. Ele utiliza a expressão katá, que quer dizer segundo, mediante. Em português, para não ficar repetitivo, então a tradução fala segundo o meu evangelho, conforme a revelação, e depois segundo o mandamento. Mas é só um artifício para não ficar ruim a leitura. Lá no grego original está exatamente a mesma expressão. Segundo. Ou seja, para que Deus confirme a salvação precisa ser genuína. E esta salvação genuína é segundo o quê? Segundo o meu evangelho. Não é a salvação de qualquer coisa, mas é aquela que procede do evangelho. Que Paulo bate no peito e diz, é meu. Ora, mas o evangelho não é de Jesus Cristo? Sim, o evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Paulo se apodera dele. Sabe por quê? Porque quando eu digo que a obra de Cristo salva, eu não estou salvo por conta disso. Porque isto é um ato histórico. A obra de Cristo na cruz do Calvário salva. Eu compreendi isto. Eu entendi que esta é a verdade. Mas entre isto ser verdadeiro e ser a minha verdade, há uma certa distância, percebe? Então eu não posso dizer simplesmente que há um evangelho. Todos sabem que há um evangelho. Eu preciso dizer que é o meu evangelho. Eu tomo para mim, eu tomo posse do evangelho. É meu Deus. Lembra-se das palavras da aliança? Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Então, para que Deus nos confirme na salvação que Ele começou e vai nos levar até o fim, é necessário que esta salvação seja segundo o evangelho apostólico,
Por isso ele diz, meu evangelho. A igreja, ela não pode mudar o evangelho. O evangelho é o que os apóstolos nos entregaram. Por isso que nós dizemos que a nossa igreja é uma igreja católica apostólica. Ou seja, ela é católica porque ela está em todos os lugares do mundo, e ela é apostólica porque o mesmo evangelho dos apóstolos nos é ensinado até hoje. A primeira condição para que Deus confirme a nossa salvação é se ela é baseada segundo o meu evangelho, ou seja, o evangelho que nós tomamos posse. E este evangelho é a pregação de Jesus Cristo, percebe? Paulo diz, é meu evangelho, ou seja, de maneira aliancista, de maneira pactual, é meu. Mas a pregação desse evangelho não é sobre mim, é sobre Jesus Cristo. Infelizmente, muitos que dizem pregar o evangelho pregam mais sobre si do que sobre Cristo. Você tem uma pregação que 90% é o testemunho da vida do sujeito. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, a sua família, os seus negócios, e não tem nada de Cristo. Então, este evangelho não é o evangelho da pregação de Jesus Cristo. O conteúdo do evangelho do apóstolo Paulo não era ele, era Cristo. O evangelho é dele porque ele tomou para si, mas o conteúdo era Cristo. Primeira condição para que Cristo confirme em nós a salvação é que o evangelho seja tomado para mim, mas tenha o conteúdo em Jesus Cristo. A segunda condição no verso 25, parte B, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas. É o evangelho de Cristo, que não é novo, é um evangelho antigo. O que nós falamos aqui na igreja tem pelo menos 2000 anos. Ele se renova o evangelho, é verdade, mas tem pelo menos 2000 anos, o texto mais novo. Paulo está dizendo, a revelação do mistério desde tempos antigos. O que é novo hoje em dia é o modo como as pessoas tratam a expressão mistério. Nos os círculos pentecostais, isso é muito comum. As pessoas dizem, eu vou falar em mistério. E aí começa a falar um amontoado de sílabas. Lá, 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 lé, lé, lé. Pois bem, agora chegou a minha vez. Agora é a minha vez de falar em mistério. Ouçam o mistério, irmãos. O mistério é este. Jesus Cristo se encarnou, tomou forma de homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou e adentrou diante do Pai, que o recebeu e está sentado à destra do Senhor. Este é o mistério que estava para ser revelado, desde os tempos antigos. Conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Por que tempos eternos? Porque esta obra, esta história, ela se deu na eternidade, ela foi escrita na eternidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo se reuniram para que a história fosse dada. E o Deus Pai, ele determinou a história, o Filho recebeu a sua incumbência e confirmou que viria, e o Espírito Santo disse, eu vou lá selar a promessa. Esse é o mistério. E por que é um mistério? Porque nos tempos antigos, no Antigo Testamento, eles não tinham essa revelação tão clara como nós temos hoje. Eles ouviram o Evangelho por meio de sombras, por meio de profecias. Mas hoje nós temos o mistério revelado. O mistério da fé está revelado. Veja agora o verso 26. Mas que se manifestou agora. Agora, para quem acha que esse mistério ainda será revelado posteriormente, veja o que ele diz na segunda frase do verso 26. E se notificou pelas Escrituras dos profetas. Ou seja, como foi que foi revelado? Não será com novas revelações, muito pelo contrário. Já foi revelado
pelas escrituras dos profetas. O que nós precisamos ouvir de revelação está revelado no mistério que o Senhor revelou, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse mistério está escrito na palavra de Deus. Ele não será novamente revelado, ele está totalmente revelado nas Sagradas Escrituras que foram notificadas pelos profetas. Você quer conhecer a revelação, o mistério de Deus? É só você ler as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Matthew Henry diz assim: o Antigo Testamento não apenas é iluminado pela revelação do Novo Testamento, mas lança luz sobre ela. Se o Novo Testamento explica o Antigo Testamento, como retribuição, ilustra muito o Novo. Quando você quer entender o Novo Testamento, quem são os bons teólogos do Novo Testamento? Os que são bons teólogos do Antigo. Porque o pano de fundo do Novo Testamento é o Antigo. As histórias do Antigo Testamento ilustram as doutrinas do Novo Testamento. E o Novo Testamento explica as histórias do Antigo Testamento. É impossível dizer que se é um bom teólogo sem conhecer bem os dois testamentos. Então alguém diz assim: fulano prega muito bem no Novo Testamento. Agora no Antigo, é difícil entender isso. Porque o bom pregador do Antigo, do Novo, é um bom teólogo do Antigo. O Antigo é o pano de fundo. E o bom pregador do Antigo, ele precisa chegar no Novo, porque senão ele vai pregar numa sinagoga. Para poder pregar na igreja de Cristo, ele tem que apontar para Cristo. Então perceba que o mistério que deveria ser revelado é o Evangelho. E este mistério foi revelado agora, nestes tempos, nas Escrituras Sagradas. Você quer conhecer o mistério de Deus, é só ler a palavra de Deus. E a terceira característica é segundo o mandamento do Deus eterno. Primeiro, segundo o Evangelho, o meu Evangelho. Segundo, a revelação do mistério que foi revelado em Cristo. E terceiro, segundo o mandamento do Deus eterno. Qual foi o mandamento do Deus eterno? O mandamento a todas as nações para a obediência da fé. O Evangelho é de graça, a salvação é de graça, ele foi revelado na Escritura, mas não é para você viver de qualquer jeito. Todas as nações precisam agora, segundo o apóstolo Paulo, ter a obediência que é da fé. Ouçam bem o que Matthew Henry fala a esse respeito. A respeito da obediência da fé. Ele diz assim: a obediência da fé é aquela obediência que é devida à palavra da fé e que é produzida pela graça de Cristo. Veja aqui qual é a fé correta. É aquela que opera na obediência. E qual a obediência correta? Aquela que brota da fé. E qual o objetivo do Evangelho? Levar-nos tanto a uma quanto a outra. A verdadeira fé é aquela que gera obediência. E a verdadeira obediência é a que procede da fé. Os que olham para os mandamentos e tentam obedecê-los sem fé são chamados de fariseus. Mas os que olham para a Escritura, para o Evangelho e descrerem em Cristo, mas não obedecem, estão negando essa fé. Portanto, irmãos, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações pela obediência da fé. Todas as nações agora têm os mesmos 10 mandamentos. O que foi dado lá atrás aos judeus, agora é o padrão moral de todo mundo. Você percebe isso? Paulo pregou para os gentios. E o que os gentios precisavam fazer? Crer no Evangelho de Cristo. E depois de crerem, seguir os mandamentos, os 10 mandamentos. Judeus e gentios. Lembram-se também que a própria igreja de Roma, ela era formada por judeus e gentios? Pois bem, todos têm o mesmo padrão moral, os 10 mandamentos, para que todos tenham a obediência que procede da fé. Portanto, se nós queremos ter a certeza de salvação, precisamos saber
se o que cremos é segundo o Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, se é conforme a revelação do ministério que foi revelado nas Escrituras, ou seja, se o que nós cremos é revelação na Escritura, então nós estamos confirmados na fé. Mas se o que nós cremos é a revelação de outra pessoa que não está na Escritura, nós não temos segurança na fé. E, por fim, se há obediência procedente da fé na nossa vida. Se eu creio a verdade, se o Evangelho da verdade está no meu coração, eu preciso ter uma vida que é coerente com este Evangelho. Esse é o resumo da carta aos Romanos, tanto para judeus quanto para gentios. E Paulo finaliza dizendo, verso 27, ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Ao Deus único. Em Romanos 4, Paulo fala a respeito da definição do Evangelho. O Evangelho de Deus, que foi revelado pelos profetas, na salvação que procede de Jesus Cristo, por intermédio da obra do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. É possível que alguém ache, então são três deuses. Então a obra trinitária, na verdade, é uma obra de três deuses. Ele diz, não, o nosso Deus é o Deus único. Pai, Filho e Espírito Santo. Pregando para uma igreja como a de Roma, que era historicamente bombardeada por idolatria. O nosso Deus é único. E é interessante que há uma doutrina que emerge daqui. Quando, lá em Deuteronômio, aquela declaração de fé em Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Ali, exatamente a mesma expressão daqui de Romanos 16. Ouve, o teu Deus, Israel, é o único Senhor. Mas o que está escrito lá é um. Não é único, é um. Por que Deus é um? Porque há simplicidade na natureza de Deus. Não há divisão, não há partes em Deus. Não há uma parte que é o Pai, uma parte que é o Espírito, uma parte que é o Filho. Não, é um. O nosso Deus é um. Então, também nos atributos, nas perfeições divinas, não há parte de Deus que é amor, outra parte de Deus é misericórdia, outra parte de Deus é justiça. Não, Ele é um. É por isso que nós cantamos o Salmo 85, justiça e misericórdia se beijam. Porque é possível a justiça, que é a punição do pecador, andar junto e se beijar com a misericórdia, que é não dar à pessoa o que ela merece. Só é possível se Deus for um. E Deus é um pela doutrina da simplicidade. Veja, o Deus que é único, o Deus que é um, foi o Deus pregado pelo apóstolo Paulo. Se Deus é um, vocês também precisam ser um. Todo o esforço do apóstolo Paulo para que judeus e gentios andassem juntos, para que acabassem com as suas rixas e vivessem numa única igreja, é por isso. Porque é da essência da nossa fé, é da essência do nosso Deus que é um. E nós precisamos ser uns com os outros. Porque é da natureza da nossa religião. Ao Deus único e sábio. Ele já disse que Deus é poderoso para confirmar nossa salvação. Só que agora ele precisa dizer que o poder de Deus, ele age em sabedoria. Olha, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Os grandes gênios da humanidade nunca pensariam numa história como o Evangelho. Só a sabedoria de Deus pôde produzir um enredo tão maravilhoso como o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele não só tem poder, não, ele tem sabedoria. Ele é sábio para montar uma história como essa e fazer de nós, pecadores miseráveis, tão distantes de Deus,
sermos seus filhos. Ao Deus único, sábio, seja a glória por meio de Jesus Cristo. Como é que eu dou glória a Deus? Por meio de Cristo, para todo sempre. Amém. Paulo termina a carta como ele começou, dando glória a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o conteúdo do seu evangelho, que foi oculto por muitos tempos, nas sombras, no sistema sacrificial, mas agora foi revelado a nós, crentes da nova aliança, notificado na Escritura, para que nós possamos andar em obediência da fé. Não é possível, irmãos, que nós ainda saiamos daqui depois de 71 sermões em Romanos, dizendo amanhã que a gente não sabe o que fazer. Aconteceu um problema agora, eu não sei o que fazer. Revisite o que você ouviu. Lembre do que você aprendeu. Tome os princípios da palavra que estão aqui contidos, porque a sabedoria de Deus nos foi anunciada, para que sejamos homens e mulheres sábios. Lembre do esforço do Senhor para unir a igreja, para que nunca sejamos instrumentos de desunião. Lembre que o que começou a boa obra vai cumprir, porque Deus é poderoso não só para salvar, mas para confirmar a nossa salvação. Não se desespere quando você perceber que alguém está saindo do caminho. Ore por essa pessoa, ajude essa pessoa, para que Deus confirme a salvação dela. E lembre também de você obedecer à obediência da fé. A fé gera obediência. Traga sua casa para a obediência da fé. Traga sua vida para a obediência da fé. Para que estes 71 sermões não sejam jogados no lixo, mas que eles possam nutrir verdadeira transformação nas nossas vidas. Amém.